Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back-to-Back de volta depois de uma temporada grande aí que a gente não grava um programa e um retorno especialíssimo. Tenho aqui uma super convidada, super campeã, Bia Basílio. E antes da gente bater esse papo com a Bia, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir. E se você está escutando esse papo pelo podcast Viver de Jiu-Jitsu, seja também muito bem-vindo. Agora sim, Bezinha, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e bater esse papo. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, isso é muito importante para mim e muito obrigada a você, Fábio, você é um cara excepcional, é uma referência para a gente no jiu-jitsu e é um prazer enorme estar aqui com você. Muito legal. Bom, vamos falar de vários assuntos aqui. Acho que o jiu-jitsu feminino é um universo, né? Que a gente pode ir para vários caminhos. Mas eu queria começar primeiro na tua jornada, Bia. Como é que você começou no jiu-jitsu? O que te levou para o jiu-jitsu? Olha, então, antes do jiu-jitsu eu já praticava outros esportes, né? Eu comecei na capoeira mesmo, assim, foi o esporte que eu tive mais contato no início. Meu pai, na verdade, gostava muito de capoeira, então ele, vamos lá, vamos treinar, e aí eu fui gostando e tal, tanto que hoje eu lembro até um campeonato que eu tava gingando, de jiu-jitsu, gingando pra me soltar, né, porque, não sei, é algo que já vem lá de trás, então foi... Mas assim, fora a capoeira eu fiz atletismo, eu fiz boxe, eu fiz muay thai, eu joguei futebol, então eu passei por muitos esportes, né? Mas assim, eu acredito que eu fui uma menina que sempre brinquei muito na rua, né? Então eu acredito que ali na comunidade onde a gente vive, a gente sempre tinha que ter muito cuidado, né? Por mais que a gente fosse criança, era muita violência na rua. Então, assim, muitas brigas. E naquela época, quando eu era menor, assim, eu tinha um instinto mais briguento, assim, sabe? Então, o jiu-jitsu foi um esporte que me ajudou muito em relação a isso. Então, hoje eu sou uma outra pessoa. Não dá nem pra imaginar. Só quando você tá lutando, aí eu consigo. Mas, assim, o jiu-jitsu foi um esporte que me ajudou em várias áreas da minha vida, né? Então, assim, eu acho que o esporte em si, ele te disciplina, ele te ajuda com a sua autoconfiança, a sua autodefesa. E quando eu comecei o jiu-jitsu, eu iniciei num projeto social. Eu tinha alguns amigos da escola que praticavam já. E eles falaram, Bia, eu sei que você gosta de esporte e tal, que tal você ir fazer uma aula lá com a gente? Quantos anos você tinha? Tinha 12 anos, 11 para 12 anos nessa época. E aí no começo, eu não conhecia o jiu-jitsu, eu não sabia, assim, que arte marcial é. Eu sabia que era uma luta, mas eu não tinha nenhum contato, assim, né? E naquela época eu já tinha escutado pessoas falar e como às vezes você acaba sendo alinhado, né? E eu peguei e falei assim, não quero ir pra esse esporte não, esse esporte fica agarrando os outros e tal, mas porque você ouvia as pessoas falar isso... Já tinha um preconceito, Já tinha um preconceito. E só que aí eu falei, não, claro, eu quero ir sim. Né? Foi até uma piada, mas eu falei, não, eu quero conhecer e tal. E aí eu fui... Marquei, na verdade, assim, a primeira vez eu falei que não ia. E aí eu marquei com a menina, com a minha amiga, e ela falou assim, não, tá bom, vou te esperar lá. E eu não fui. E aí, da segunda vez, quando eles falaram, e aí, você vai mesmo? Eu falei, não, agora eu vou. E aí, quando eu cheguei no ponto de encontro, ela não tava lá. Nossa, devolveu o bolo. Devolveu o bolo. Aí eu falei assim, tá bom, mas e agora? O que eu faço? Aí... começou a passar um menininho de kimono. E eu falei, eu acho que se ela marcou o ponto de encontro perto da academia, do lugar, né, do local, eu acho que é por aqui. Então, eu acho que eu vou seguir esse menino. Ele tava com a mãe dele, né, e tal. Aí eu comecei a seguir eles e eu encontrei o lugar. Olha, que legal. E aí eu fiz a minha primeira aula e daí, assim, eu fui me apaixonando pelo jiu-jitsu.
Eu iniciei no fundo da casa do Diogo, do Caio e do Diogo, que são os meus mestres, meus professores. E sou muito grata a essa iniciativa, né? Até porque no início o objetivo do projeto era acolher crianças, jovens da comunidade. E foi uma forma de eu poder me conectar com esse esporte. E hoje, depois de 15 anos aí, eu tô... Muito legal. Tô aí. Você falou um negócio que me chamou a atenção, que é a questão de você ter feito vários esportes antes do jiu-jitsu. O que você acha que esses esportes todos que você fez te ajudaram no teu desenvolvimento do jiu-jitsu? Com certeza, em toda a minha parte coordenativa, né, vamos dizer assim, me ajudou a desenvolver todo o meu jiu-jitsu. A capoeira sabe? Muito, né? Nossa, a capoeira muito. Quando a gente faz o painel da capoeira, assim, a gente olha só para dentro do nosso time, Cobrinha, Serginho, Michael, Lucas, né? Todos vêm da capoeira, né? Uma coisa... A capoeira realmente tem uma sinergia com o jiu-jitsu aí muito legal, né? Tem, porque a capoeira ela uns dizem que é uma dança, né? Outros dizem que não, que é uma luta, tal, mas assim, independente do que cada um diz, eu acho que a capoeira ela te solta muito, você tem expressão, né, de liberdade, você se solta muito, você se sente muito leve, assim, treinando capoeira. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Eu lembro que, na época, eu fazia capoeira e fazia ginástica olímpica juntos também. Olha, que legal. E eu lembro dos meus treinos de jiu-jitsu, que quando eu ia colocar ganchos nas costas, eu fazia ponta de pé. Para muita coisa eu fazia ponta de pé. Era muito engraçado, porque eu tava nos dois esportes, então tudo acabava se encaixando, assim, a flexibilidade, a capoeira também trabalha muita flexibilidade, então eu sempre fui bastante flexível, apesar de hoje eu não ser tão mais que nem antes, mas eu era muito flexível, sempre usei isso, né, pro jiu-jitsu. Tem uma questão de consciência corporal, né, que eu acho que é muito importante para você achar teu equilíbrio, saber onde o teu corpo é capaz de fazer, né? Essa consciência da capoeira eu acho que ajuda muito no jiu-jitsu também. Com certeza, né? Muito equilíbrio, flexibilidade, essa liberdade de você pular para um lado para o outro. Sim. E o jiu-jitsu, assim, tem vários estilos de jogo ali, né? E eu sempre gostei muito de me movimentar bastante e tal, e eu acho que esses esportes me ajudaram muito. Eu acho até que existe uma influência real no jiu-jitsu moderno desse tipo de movimentação, de pessoas que vieram, eventualmente, trouxeram coisas da capoeira, que misturaram com o jiu-jitsu, que conseguiram fazer um jiu-jitsu diferente, né? O jiu-jitsu antigamente era muito mais marcado, muito mais controle, né? Não existia essas passagens, né, por fora, tão rápidas, tão movimentadas. E eu acho que isso é um pouco de influência das pessoas que vieram com essa bagagem de outros esportes. Tem eu te perguntei isso porque eu já mencionei aqui no Back to Back, inclusive, algumas vezes. Tem um livro do David Epstein que ele aqui no Brasil chama Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas. Então, o que ele basicamente diz é da importância de você ter outras experiências na sua vida para que você possa, a hora que você especializar numa coisa, você trazer dessas experiências vivências importantes que vão te criar um diferencial. Sim. Né? Então, assim, eu quando olho para a minha carreira, eu joguei tênis, joguei vôlei, eu fiz um monte de futebol, competi um monte de coisa antes de entrar no jiu-jitsu com 13, 14 anos e começar a competir com 15. Então, quando eu descobri que o jiu-jitsu era eu abandonei tudo e fiquei só no jiu-jitsu. Mas eu tinha uma bagagem diferente. E aí você falando agora, cara, eu fiz um monte de esporte, um monte de coisa. Eu falei, puta, é mais um exemplo, né? De quem pôde trazer alguns inputs de outros esportes para especializar, enfim, tirar algum tipo de vantagem disso, né? E assim, eu acredito que isso te ajuda muito, que nem você falou, a criar um jogo diferente, né? De acordo com essas experiências que você já teve. E
você não fica talvez tão engessado em algo só. Você chegou a competir em alguma outra coisa? Já, sim. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Eu compito até no aquecimento. Até no aquecimento. Hoje eu melhorei muito, mas questão de 6 meses. Brincadeira. 6 meses. Não, mas assim, eu digo pouco tempo, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva e em alguns pontos isso é muito bom, né? Mas também tem a parte ruim disso, né? Porque você ser tão competitivo, você acaba não querendo nunca perder, você sempre quer, tipo, assim, não que isso seja uma coisa ruim, sabe? Mas um exemplo, eu sempre treinei muito e sempre treinei muito forte também. Então, às vezes você acaba não tendo um meio termo assim, de tipo assim, pô, hoje eu tô muito cansada e eu vou aproveitar esse treino de uma outra maneira a não ser competir. Entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre procurei competir muito e hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, até para melhorar essa parte. Mas você não acha que, de certa maneira, o fato de você ser tão competitiva é um fator decisório, assim, definitivo, né, no teu sucesso? Sim. Porque se você não for competitiva e não ligar muito para isso, vai ter alguém querendo mais do que você, né? Com certeza. Assim, todos os campeões são assim. Por isso que a gente fala um pouco da questão do egoísmo do campeão, né? O campeão quer ganhar o tempo todo, o campeão não quer perder, não tem graça. Ele não vê graça nenhuma em perder. Agora, aí vem a próxima pergunta. Como é que, sendo tão competitiva, porque assim, a derrota acontece, né? A gente não tem esse controle. Então, o jiu-jitsu principalmente, você vai perder muito, né? Por mais que você não queira nunca perder, vai perder. A realidade se impõe, né? Como é que você lida com a derrota? Olha, hoje eu posso falar que eu estou muito mais madura, né? Então hoje eu lido de uma forma diferente do que eu já lidei há muitos anos, por muito tempo. Como era e como é. Isso, exatamente. Antigamente, assim, eu sentia vergonha de perder. Eu, tipo assim, me cobrava muito, achava que as pessoas estavam me olhando diferente porque eu perdi. Talvez que as pessoas não, tipo assim, sei lá, muito com as pessoas, assim, né? Então eu chorava muito, então eu ficava com uma amargura muito grande, aquela derrota eu não engolia, ficava por um mês, mais ou menos, com aquilo. Eu tava treinando, aí toda hora eu lembrava daquela derrota. Mano, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Nossa, e eu ficava remoendo aquilo, né? E eu fui muitas vezes pro banheiro, depois da derrota, socar a parede. Mas, assim, eu acho que eu nunca parei de, tipo assim, caramba, eu perdi e, pô, isso é a pior coisa da minha vida, né? Eu acho que... Você nunca deixou de treinar porque perdeu? Nunca deixei de treinar porque perdi. Então, eu sempre, perdi, errei, tinha aquela amargura toda, mas eu falei, não, agora eu vou treinar de novo, vou treinar mais, tipo, fazer mais. Eu sempre pensei assim, né? Eu vou fazer mais, para poder voltar lá e fazer diferente, né? E isso foi muito bom. Só que hoje eu penso de uma forma assim, que, claro, eu não entro na guerra para perder, eu entro para vencer, dou o meu melhor. Só que, como você mesmo disse, a gente não tem o controle do resultado. A gente tem o controle do que a gente pode fazer ali na hora, do que eu treinei. Eu sei das minhas possibilidades, de como eu treinei, de como eu me dediquei para aquilo, se eu me alimentei bem, enfim... Todos os fatores que te levam a ter o resultado lá. Então, ali no momento da luta, eu procuro dar o meu melhor e assim, eu procuro não sair da luta com a sensação de que eu poderia ter dado mais de mim. Sim. Né? Então, eu procuro sair com a sensação, por mais que se eu tive que perder, mas eu dei o meu melhor. Eu fiz tudo que eu podia fazer para... O sentimento não é tão ruim, né? Não, aí isso já te ajuda um pouco. Quando você sai com esse sentimento de, caramba, eu podia ter feito um pouco mais, aí hoje eu paro para pensar, caramba, o que eu errei, o que eu poderia ter melhorado, o que eu poderia ter feito, eu vejo minhas lutas novamente, eu vejo
Eu me analiso como que eu estava ali, o que eu poderia fazer, por que eu não fiz, se teve fator mental, né? O que me atrapalhou para eu não conseguir. Então, mas hoje... Falando desse fator mental, o que é o teu preparo, assim, e quando você olha na tua carreira, você vê provavelmente uma evolução no teu estado emocional de competir, né? Sim. Você vai ficando mais experiente, você vai sabendo exatamente o que você precisa fazer para chegar naquele ponto ótimo de competir. Sim. Né? Nem tão excitada, nem tão sonolenta. Tem um ponto que é o ideal, né? Que é o Sim. estado de alerta ali. Como é que você descobriu esse ponto e como é que você faz para entrar nisso o mais rápido possível? Você tem um ritual? Você tem alguma coisa que te leva para esse momento? Você fala assim, cara, agora eu tô pronta. Tá, bom, primeiro, assim, uma coisa que eu acho que é um fator determinante para eu estar bem e lutar bem, é eu estar feliz. Uhum. Eu preciso estar feliz. Tipo assim, eu tenho que estar com vontade de fazer aquilo, sabe? E não só ali naquele momento, mas o meu processo ter sido feliz, sabe? Por mais doloroso que seja o processo, eu tenho que estar feliz ali. Então, por muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam não alcançando aquilo que ela tanto quer, porque ela não está fazendo aquilo com alegria, com felicidade. Sim. Ela está fazendo aquilo remotamente, sabe? Pela rotina. Pô, eu quero isso aqui, mas sempre a mesma coisa ali. E ela não busca a felicidade no que ela faz. Então, assim, eu busco estar feliz. Depois de estar feliz, assim, tô feliz, claro que eu tenho a minha fé em Deus. Uhum. Então, eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, eu tento me conectar ao máximo com Deus em relação a eu me manter equilibrada em todas as áreas da minha vida, sabe? E eu penso em tudo que eu fiz, em tudo, como que foi o processo, como que eu passei por isso. Uma coisa também que eu tava conversando até com meu irmão, ele falou pra mim, foi num sul-americano, foi esse ano ainda. Ele me ligou, tava na área de concentração, eu geralmente não pego no celular, não gosto, mas eu tava escutando música e ele me ligou. E como era ele, eu resolvi atender, porque eu sei que ele ia trazer algo bom pra mim. Então eu atendi e ele começou a falar várias coisas pra mim, assim. E uma das coisas que ele me falou e ficou muito na minha cabeça é que a gente, às vezes, quando vai competir, a gente tenta controlar a nossa adrenalina, controlar a ansiedade, o nervosismo, mas de uma forma que você se trava no campeonato, que você não consegue dar o seu melhor. E ele falou assim pra mim, Bia, para de querer controlar a adrenalina, você é melhor com a adrenalina. Vai e solta essa adrenalina. Usa a favor. Para de querer ficar controlando ela, que aí você vai, na hora da luta, você vai estar tentando tanto controlar aquilo que você não vai se desenvolver. Então, usa essa adrenalina para você ser campeã, para você ir lá e dar o seu melhor. E aí eu fiquei pensando nisso e falei, realmente, eu vou fazer isso. E eu comecei a fazer isso. Falei assim, eu não vou ficar, não, tem que ficar calma, nossa, sabe, engolindo uma saliva, não sei o quê. Não. Eu vou usar essa minha adrenalina, essa minha energia para ir lá e fazer o que eu tenho que fazer. E eu parei de querer controlar essa minha adrenalina. Porque quando você quer controlar, chega na hora da luta, a sua cabeça fica assim, eu não posso morrer no gás. Eu não posso. Mas você treinou, você se preparou tanto. E você não vai morrer no gás, não é o seu corpo, é a sua mente que vai fazer isso. Então, assim, eu parei de querer controlar essa minha adrenalina, essa minha ansiedade da competição. Para onde vai o teu pensamento quando você fala assim, olha... porque é claro que você está num momento... A adrenalina está lá, está presente, você está sentindo, né? Não é que ela não exista. E para onde você direciona o teu pensamento para que você não fique... exatamente com essas mensagens negativas, né? E se eu cansar? E se não sei o quê? E se o adversário fizer isso? E se não sei o quê? Tá. Como é que você elimina esses demônios do pensamento? Tá, eu procuro sempre ir trocando eles. Tipo assim,
começa a vir um pensamento ruim, eu já boto o pensamento positivo em cima. Tipo assim, eu tô nesse Pan-Americano, vou te contar o que aconteceu comigo. Eu lutei no sábado, a semifinal, tava tudo bem, beleza, tudo tranquilo. No domingo, quando eu fui lutar a final, aí, infelizmente, aconteceu uma coisa que toda mulher acontece todo mês lá. Então, eu acabou vindo pra mim naquele dia. E eu falei assim, não acredito, logo hoje, não é possível, eu fiquei assim. E começou, eu geralmente assim, eu tenho minhas cólicas, né? Mas não é tão forte, minhas cólicas não são tão fortes, eu consigo, tem dia que eu consigo treinar, tem dia que eu falo, hoje eu não vou porque não tô muito legal, mas assim, nada que me impeça a fazer nada. E naquele dia começou uma cólica que eu nunca senti na minha vida. Nossa. Que doía a cintura inteira, assim, sabe? Mas doía de eu ficar me mexendo assim, tipo assim, meu Deus, e agora? Mas assim, o que eu entendi com isso? Porque aí eu falei assim, vou começar a me aquecer pra ver se diminui. Porque dizem que quando você faz a atividade, aumenta, né? E dá uma melhorada. Aí beleza, começou a dar uma diminuída, mas ainda não, a dor não sumiu. E tava uma dor que eu não conseguia controlar, tava uma dor insuportável de verdade. E aí, só que eu comecei a aquecer, eu falei, não, vou aquecer, porque aí vai parando e eu vou esquecendo e tal. E quando eu comecei a lutar, aí beleza, comecei a lutar, o negócio, aí já você foca muito naquilo, você já vai esquecendo. Mas eu terminei a luta e sumiu. A cólica emocional. Exatamente, sumiu. Foi assim, sumiu. Só que depois eu fiquei pensando, né? Porque a nossa mente, ela foi feita para nos proteger, né? Sim. Então, como ela tá a todo momento assim, você sobe numa mesa aí, você vai pular. E ela já fica assim, não pula não, você entra primeiro, desce e tal. Não vai fazer isso. Então a gente começa a se aventurar e aí a mente começa a avisar, não faz isso, tal. E eu entendi que naquele momento aquela cólica não era algo do meu corpo natural, era algo assim, eu tava numa adrenalina, tava num momento de estresse e o corpo falando assim, não, você não precisa fazer isso, vai descansar um pouquinho, não luta não, vai, o que você tá fazendo aí, menina? Tipo assim, né? Já vi no ombro mesmo, né? Exatamente. E eu, não, aí eu já comecei, isso daqui eu vou superar isso, vai dar certo, vai melhorar, daqui a pouco vai passar e tal. E aí eu começo a falar, não, eu tô bem, tô preparada, isso daqui é só um momento, vai passar. E aí eu começo a colocar pensamentos positivos para isso, para mudar. Então, no mesmo campeonato, toda hora eu me via no pódio, subindo no pódio em primeiro. Só que aí do nada eu falo assim, putz, mas e se eu perder? Aí eu já começo a subir no segundo, aí eu, não, desce daí, aí eu já volto pro primeiro, entendeu? E aí eu fico nessa briga. Mas é algo assim, que a sua mente toda hora ela vai ficar... Não, é muito legal você tocar nesse assunto, porque eu acho que isso às vezes, acho que a diferença do campeão e para quem não é campeão, ela tá exatamente aí. Todo mundo tem problema. Sim. Todo mundo tem diabinho no ombro, todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem os pensamentos negativos. Não existe super-homem. Né? As pessoas que tentam criar alguns de vez em quando, mas enfim, não existe, né? Todo mundo passa por essas dificuldades. O campeão é justamente quem tem essa mentalidade, fala, não, peraí, não, isso aqui não é meu, isso aqui deixa que daqui a pouco melhora, entendeu? E que acredita que o pensamento positivo vai superar e que não entrega, né? Não desiste, porque essa é a tão falada resiliência, né? Assim, é você ter um problema na tua frente e você simplesmente não aceitá-lo. Não aceitar. Entendeu? Cara, não aceito que eu vou ficar fora do final de Pan-Americano porque eu tô com a cólica. Desculpa, não vai acontecer, entendeu? Sim. E as pessoas que muitas vezes não são os campeões, e aí tem, obviamente, diversos motivos, mas um deles é exatamente esse ponto, ela aceita que, cara... Hoje eu não tô num dia legal. Hoje não é meu melhor dia, entendeu? Hoje minha estrela não brilhou, hoje não sei o quê. Sempre tem uma desculpa, porque eu não treinei tanto, porque hoje choveu. Enfim,
Sim. As pessoas arranjam as desculpas mais criativas do mundo, né? E o campeão, ao invés de arrumar uma desculpa, ele dá um jeito. Dá um jeito. Né? Eu falei isso com o Leandro, até quando a gente veio quando ele veio aqui no Back to Back. O Leandro é um tipo de um atleta que sempre dá um jeito. Sim. Né? E ele engana, né? Não, você tá perdendo, fala, acabou, perdeu. Aí ele dá um jeito. Né? E tem vários que são assim. O Maico era muito assim também. O Maico tava perdendo, falava assim, nossa, não tem mais como ganhar. Ele dava um jeito. Né? Os campeões dão um jeito. Nas piores situações, ele vai, ganhou de novo. Né? Aí a Bia, ganhou de novo. Quem ganhou? A Bia ganhou de novo. Sempre dá um jeito na dificuldade, né? Uhum. E eu acho que isso é que faz a diferença. Porque não é a técnica. A técnica tudo bem, mas todo mundo tem técnica boa, né? Tem um monte de menina boa. Forte, preparada, tudo bem, mas esse não aceitar o pensamento negativo, que foi o que você bem colocou agora, né? Que você fica lutando contra ele constantemente. É muito legal. Acho que é exatamente isso. Muitas pessoas falam assim, Bia, eu vejo você vai lutar, parece que você tá tão calma, que você tá tão... Tipo assim, parece que não passa nada pela sua cabeça, mas, é uma briga interna a todo momento. Desde que você decidiu lutar o campeonato até o exato momento que você entra lá e cumprimenta a pessoa, sai do tatame, enfim. É a briga constante de você estar brigando com você mesmo para que, não é isso que ele tá colocando como negativo e você brigando para ser positivo. Agora, uma coisa que é muito característico, né, nas tuas lutas é assim, você luta com alegria, né? Isso é perceptível, assim. E não é só no sentido de olhar para tua cara e você tá feliz, não, porque às vezes você não tá, você tá lá brigando e tal. Mas a forma como você luta jiu-jitsu para frente é uma maneira alegre de lutar, né? E aí o que eu queria te perguntar é se em algum momento da luta, você pensa na vitória e na consequência, porque é claro que a gente está você está numa posição de vantagem, você conhece muito bem a regra, você sabe que faltam 3 minutos, você sabe que é um campeonato importante, né? Até onde essa alegria de lutar fala mais alto do que a consciência de falar, cara, não vou fazer nenhuma loucura e não vou perder essa luta por causa de uma besteira. Né? Como é que você administra essa... Então, eu sei quando... Eu sempre analiso as minhas adversárias, né? Antes de eu lutar, eu já procuro saber mais ou menos o que ela faz ali, mas eu também não procuro ficar focando nelas, mas sim no que eu tenho de melhor, enfim. Mas, assim, eu sempre procuro... É que tem lutas e lutas, né, também. Então, quando eu sei, já lutei, por exemplo, com tal pessoa, sei que a pessoa é dura, sei que a pessoa faz tal tipo de jogo e tal, então, assim, eu entro para fazer uma estratégia, mas não de acordo com... Pô, a pessoa faz isso, então eu vou fazer isso porque ela é boa nisso. Não, eu vou fazer o meu jogo em cima disso. Mas assim, eu aprendi que assim, eu uso sempre uma frase que os meus professores sempre falaram pra mim, que é ousadia e alegria. Então, pô, pra eu vencer, eu preciso ousar. Só que se eu ousar sem alegria... Para mim não funciona, porque eu tenho que estar envolvida em tudo que vai acontecer, sabe? Então, só que assim, isso não muda se eu tiver numa estratégia, que talvez a luta seja um pouco mais parada, um pouco, né, mais estrategicamente ali, mais sério, mas dentro de mim, eu tô assim, não, tô feliz pra caramba, isso aqui vai dar certo, vai dar certo. E aí eu vou seguindo nessa linha de raciocínio, entendeu? Por exemplo, mas é isso que você me perguntou? Não, é quase isso. Mas eu queria saber o seguinte, vamos pegar você pega uma adversária sua, rival, que sim, você já ganhou, já perdeu, você sabe que é uma luta duríssima. Aí a luta começa e você faz 2 movimentos e cai no 100 quilos, faz 3 pontos. A luta acabou de começar. Você já está com uma vantagem muito grande.
você continua apertando ela para pegar logo e tentar terminar a luta e tratando ela como qualquer outro atleta? Sim. Ou você fala assim, puta, agora eu vou valorizar isso aqui até, entendeu? Sim. Ela que se vire para sair daí, ela que erre. Como é que funciona o teu mindset quando você já está numa posição de vantagem? Porque eu acho que as coisas, às vezes, quando você está numa luta estratégica, dura, 0-0, tá tudo ali, cara, tudo bem, você está lutando para tentar ganhar. Qualquer diferencinha ali é muita vantagem. Mas quando você já tem uma vantagem, tem muito tempo ainda, né? Como é que... Parece que você quer acelerar o relógio, né? Mas o relógio não acelera, né? O tempo passa devagar, né? Como é que funciona a tua cabeça numa situação dessa? Se é que você já passou numa... Já. Então, eu procuro sempre continuar progredindo, porque uma coisa que já aconteceu comigo de eu querer administrar a luta, tipo assim, não, pô, tô ganhando, tô ali na frente e tal, e começar a querer parar no meio da luta. Só que isso é ruim, eu já perdi por conta disso. Porque quando você quer parar, isso não significa que a outra pessoa vai parar. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, ela vai vir com mais garra ainda pra cima de você. Por quê? Ela tá perdendo e ela precisa fazer alguma coisa. Então, assim, de um tempo pra cá, eu comecei a analisar muito isso. Se você reparar nas lutas que os lutadores estão vencendo e eles começam a querer parar, eles perdem essa luta. Sim, total. É a grande armadilha. É a armadilha. Por isso que eu te perguntei. Então eu hoje, né, já errei nisso, mas hoje eu procuro continuar progredindo. Então, tipo assim, pô, cheguei numa 100 quilos. Claro, vou ganhar o ponto, falta muito tempo ainda, calma, vou dar uma cozinhada aqui um pouco só pra eu continuar sentindo a luta, mas aí agora preciso progredir. Então aí agora sim eu vou procurar um caminho para chegar numas costas, vou procurar um caminho para chegar num braço, que eu gosto, enfim, ou um joelho na barriga, montada, e aí eu vou procurar progredir esse jogo. Legal. Porque se eu parar, eu sei que isso é um caminho ruim. Sim. E a sensação, né, de quem já passou por isso, obviamente, quem compete muito, certamente já passou, você quer controlar a luta, porque você está ganhando, você queria que o tempo corresse agora no vezes 5 ali para a velocidade da luz. E eventualmente, você pode até ganhar. Mas muitas vezes, né, Bia, eu acho que quando a gente olha na construção da história, da tua história como atleta e tal, a tua história não se constrói numa luta, ela se constrói em todas elas juntas. É como você se comporta. Então, se você é um cara que ganha sempre daquele jeito, é uma vitória amarga, sabe? Você sabe que você podia fazer mais, você sabe que você não se abriu, você sabe que você, na verdade, você sabotou o jiu-jitsu. Sim. Entendeu? É verdade. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já ganhei, assim, o sentimento é horroroso, né? Às vezes você perde uma luta que você deu tudo, você não se incomoda. Fala, cara, perdi, paciência, o cara foi melhor que eu e tá tudo bem. Né? Mas a gente forçar, é legal escutar isso de você, porque eu acho que é a tua característica mesmo, né, de lutar pra frente e tal. Mas ter essa consciência de, cara, que você tem que continuar buscando o jiu-jitsu. E eu acho que isso vai construindo a tua história de uma maneira muito mais legal, né? Sim. Quer dizer, as pessoas querem ver você lutar. Né? É muito legal você falando agora, eu lembrei que uma vez a gente foi fazer uma reunião e o Leandro tava lá. E ele falou assim pra mim, isso eu guardei comigo porque eu achei muito, muito interessante, né? Que ele falou assim, Bia, você é muito boa, né? Você vai pra cima, você é briguenta e tal. Mas ele falou, mas às vezes eu não te entendo, porque às vezes você quer fazer uma estratégia meia parada, e aí, tipo, não dá pra te entender, mas, você é agressiva, boa sim, né? E aí eu parei, caramba. Porque assim, eu passei uma fase um pouco conturbada ali, assim, da minha carreira, foi muito mental, assim, sabe?
Mas, pô, hoje, graças a Deus, eu já tô muito bem, já passei, ainda bem que foi época de pandemia, viu? Porque a pandemia foi muito bom. O adversário era azar, não tinha campeonato nenhum. Não tinha, então foi a fase de me recuperar pra agora tá bem. Mas aí ele falou, às vezes você quer fazer uma estratégia que eu não entendo e tal, e aí eu fiquei, tipo, olhando assim, falei, caramba, é verdade, porque às vezes você... às vezes por você não tá tão feliz em relação a algumas coisas, você acaba, tipo assim, indo lutar não tão... Tipo assim, eu vou lutar porque eu sou lutador, eu vou, não tô nem aí, eu tô aqui, eu vou lutar. Mas às vezes você não tá tão bem, não tá tão bem com a sua cabeça, sabe? E às vezes quando você tá assim, você acaba tentando fazer coisas que você não faz, você quer ganhar ali no pouquinho, mas tipo assim, eu não sou esse tipo de pessoa, o meu melhor é ir pra frente, mas eu acho que de certa maneira, Bia, assim, é uma experiência, porque vão ter momentos na tua vida que você não vai estar no teu melhor. Né? Coisas acontecem, você pode chegar no Campeonato Mundial e não ser meu dia, pode chegar no Pan-Americano e ter uma cólica, tudo pode acontecer. Né? Como certeza. Como é que eu me comporto quando tá ruim? Então tem que experimentar também quando não tá tão bom, né? É verdade. Agora, essa questão de você lutar de um jeito e de repente começar a querer usar a estratégia para ganhar, eu acho que é muito comum quando dois leões se encontram, né? E aí todo mundo quer aquela expectativa, nossa, vai lutar a Bia com a fulana, não sei o quê, todo mundo quer ver. Aí aquela tensão é a pior luta do mundo, né? É verdade. Quanto mais expectativa tem com os atletas, pior é, porque fica um com medo do outro. É verdade. E como tem a expectativa de todo mundo ver aquilo, você se influencia por essa expectativa. E aí você não é quem você é de verdade. É verdade. Né? E qualquer um dos dois que soltasse o jogo certamente ganharia, mas ninguém solta. Os caras ficam ali numa amarração, né? Eu já vi várias dessas acontecendo assim. Inclusive, eu já ouvi Eu já vi várias vezes, assim, quando você vai lutar um evento de super luta, lutas casadas, o organizador, ele sempre fala assim, vocês têm que dar show, vocês têm que lutar, vocês têm que ir pra cima. Só que assim, se você parar assim pra pensar, claro, se você soltar o jogo, quem soltar mais pode ser... meio assim, porque na faixa preta a gente costuma dizer que quem erra menos vence, né? Não fica tão aberto. Mas eu acho que quando você coloca uma luta muito parelha, tipo assim, é um cara, uma mina muito boa contra uma mina muito boa, tipo assim, pode ser que saia um lutão do jeito que eles querem, assim, mas pode ser que não, porque todo mundo quer ganhar. Eu acho que depende da atitude, porque o que acontece assim, se você vai lutar com a Fionn Davis lá, que era uma adversária da tua categoria, e você vai num jogo estratégico e ela também vem com esse jogo estratégico, a luta vai ser horrível. Agora você fala, quer saber? Eu vou acelerar ela. Ela vai ter que acelerar também, porque não tem outro jeito. Né? Então vocês vão, as duas vão estar no mesmo acelero, quer dizer, não é que ela pode ficar esperando para ver se você vai errar. Se ela ficar esperando, ela vai tomar um atropelo. Né? Então, aí entra naquilo que a gente estava falando de a pessoa querer controlar, querer parar. E a outra não quer, entendeu? A outra não quer. Tem que combinar com os russos, né? Então, acho que ser esse agente da ação também faz muita diferença, né? Quando você é o atleta que não aceita esse tipo de acordo. Porque isso é um acordo velado, né? Tipo, não me bate que eu te bato. Vamos fazer aqui um joguinho que... Vamos ganhar uma subidinha de vantagem. Né? Não. Vou pra te bater muito, entendeu? E se você vem pra me bater também, porque aí a luta fica muito mais bonita. Mas isso acontece pouco, né? Isso acontece pouco. Porque é aquilo, né? A gente quer ganhar. Claro que assim, eu posso me soltar, mas você fica pensando, caramba, mano, mas eu vou me soltar. Só que a pessoa vai vir querer te amarrar. Aí você fica assim, putz. Aí acaba ficando um jogo meio não legal. É isso, né? Não, sim. Não fica mais amarrado. Mas é o que assim, eu quero ganhar. Só que eu acho que também seria muito estimulante para o atleta, né? Mudar as formas de como eles... dos benefícios do atleta para uma luta. Porque às vezes você fala assim,
você vai, sei lá, você vai ganhar tanto para lutar e tal. E às vezes esse valor, pô, cara, é um valor legal, mas ao mesmo tempo não é um valor legal. E assim, não tem nada a mais. Tipo assim, pô, se você vencer, se você finalizar, você vai ganhar, pô. Um bônus, nossa, aquele bônus, pô, então eu vou tentar finalizar. Sim. Entendeu? Tipo, são várias formas que eu acho que dá pra você fazer isso acontecer, só que ainda não tem isso, entendeu? Não, eu acho que isso pode até ser um incentivo, mas você não acha que isso tem que estar muito mais na cabeça do atleta? Porque, de novo, a gente volta para aquele assunto, né? O que eu estou construindo, né? Quem vai ser a Bia lá na frente? Que legado que eu estou construindo? Eu quero ser aquela menina que ganha amarrando na lapela de uma vantagem, ou eu quero ser aquela que pega todo mundo? Né? Sim. A construção de quem pega todo mundo é muito diferente, né? Para tudo, quer dizer, você vai... Quem eu chamaria para dar um seminário? Quem pega todo mundo ou quem raspa de lapela? Não, peraí, eu quero quem pega todo mundo. É muito mais atrativo, né? Brilha muito mais o olho de quem assiste, né? E eu acho que esse tipo de alegria você luta para frente, o índice de finalização é gigantesco, né? Sim. Então é que às vezes encontra-se o outro leão do outro lado e tem essa coisa, por isso que eu te perguntei, entendeu? Eu acho que tem todo mundo passa por isso, né? Acho que é uma coisa importante quando passar, falar, quer saber, cara? Eu vou quebrar esse ciclo, entendeu? Eu não vou deixar isso acontecer comigo. Tá muito muito mental mesmo. Tudo é mental. Porque às vezes se você não estivesse numa competição, mas talvez estivesse num treino com essa mesma pessoa, eu tenho certeza que seria totalmente diferente. Mas aí, assim, entra a parada do tipo, pô, tem a vitória, eu quero essa vitória, então talvez essa vitória por uma vantagem ou por finalização é vitória. Então, tipo assim, pô, o que eu vou me expor mais? Sim. Então, é que depende muito. Mas claro que, assim, eu busco sempre ir pra frente, pra finalizar. Já errei muito também, porque eu lembro que quando eu comecei na faixa preta, eu era recente faixa preta e... Nossa, eu ia lutar, tipo, eu lutei com meninas muito experientes que já tinha, 2, 3 graus na faixa preta, já é campeã mundial, tipo, 7, 8 vezes. Então, aquela pessoa tá muito na minha frente em relação à experiência, muito mais calma, muito, já sei o que eu vou fazer ali. Claro que o jiu-jitsu tem, você faz o jiu-jitsu ali, né? Mas eu já errei tanto em relação a às vezes ir tanto pra cima, e eu faço ponto, dou ponto, faço ponto, dou ponto, e ai, nossa, sem aquela calma, um pouco mais de calma, né? E hoje eu vejo assim, que eu posso ser agressiva, mas tipo, não preciso... Ser inconsciente, né? Tipo assim, vai lá chutar o balde e faz de qualquer jeito, sabe? Eu acho que esse é a maturidade, né? Você trazer a tua experiência, mas não perder o teu estilo, que é o que te fez chegar até aqui, né? É verdade. Acho que isso é muito importante. Agora, vamos entrar um pouquinho na área do jiu-jitsu feminino, porque eu acho que é um ponto que vem crescendo muito. Você já está no esporte há bastante tempo, né? Você tem acompanhado essa evolução, né? O que você acha que são os pontos mais difíceis nessa jornada aí do jiu-jitsu feminino? O que você acha que poderia melhorar e o que você acha que tem que ser feito? Como é que você vê esse... eu acompanhei, eu já estou há 15 anos treinando, assim, nessa vida de competidora e tal. Hoje eu tenho um time, mas a gente tem lá na academia meninas treinando. E eu sei que isso é muito pela minha influência de ser menina, as meninas chegar para treinar e falar, caramba, é possível, se a Bia consegue, eu também posso conseguir, eu também... Né? Eu acho que o incentivo ao jiu-jitsu feminino ainda é muito pequeno, sabe? Em que sentido? Por exemplo, eu acho que nas academias, é claro que talvez a gente não tenha ainda material humano, ainda, tipo assim, a formação de meninas para que
trabalhem junto nas academias para que seja uma referência Sim. para as meninas que estão chegando. Sim. Hoje em dia já tem muito mais meninas do que na época que eu comecei. E daqui a um tempo também vai ter muito mais e eu acho que vai ser muito mais fácil. Mas ainda assim, o jiu-jitsu é um esporte predominante masculino. Então, às vezes você chega numa academia e, pô, às vezes não tem nenhuma menina. Às vezes talvez tenha uma, mas essa uma ela ainda não tem um papel como exemplo ali. Não tem uma liderança, Não tem uma liderança feminina. E eu acho que isso faz muita diferença, porque eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a ser essa liderança feminina de eu tentar trazer as meninas, eu sempre estar dando aula na academia, eu ter sempre uma presença feminina, sabe? E isso atrai. Eu vou te dar um dado que você vai gostar de ouvir. A gente inaugurou recentemente uma filial em Moema. Academia construída do zero, um projeto muito legal e tal. E inauguramos a academia há 2 meses. A academia está com seus, acho que 100 e poucos alunos agora, 40% mulher. Caramba, que legal. E aí, o que mostra isso? Que é exatamente o que você acabou de falar, que a mulher ela quer praticar jiu-jitsu, mas o ambiente, muitas vezes, não é propício, não é amigável, né? Então, na academia de Moema, por exemplo, ela entra numa academia linda, com um projeto lindo, com 2 tatames gigantes, super arejada, bacana, limpa. Ela se sente super bem lá. Ela não entra, a academia está começando, não tem um monte de graduado casca grossa andando no corredor e falando alto. Sim. Né? Então, quer dizer, aquele ambiente de uma academia tradicional de jiu-jitsu, que muitas vezes não é muito convidativo para as meninas, não tem lá. Então, elas se sentem super confortáveis. E quanto mais menina tem, melhor fica, né? Então, você está lá com um contingente de menina que eu nunca vi acontecer numa academia de jiu-jitsu. 40% de menina não é normal. Não, né? é muita coisa. A gente trabalha com 10%, 15%, né? Pouquíssimo, normalmente. Então, eu comecei a olhar isso como um fator realmente de falar, olha, se a gente fizer uma academia mais voltada para... tiver professoras, como você falou, femininas, né? Mulheres professoras dando aula e a academia não tiver aquele ambiente competitivo de jiu-jitsu tradicional, eu acho que mais meninas vão ser adeptas, entendeu? Com certeza. E às vezes não necessariamente precisa ser uma academia onde só a mulher esteja dando aula, tipo assim, seja uma turma só dela. Pô, isso eu acho que é legal. Pode até acontecer, eu não acho que tem que ser essa exclusividade, não. Exatamente, mas assim, talvez numa aula onde esteja um professor e uma professora, na mesma aula, sim, ali, isso já vai atrair as mulheres. Eu dou aula teens, né, para criança, lá na academia já dei aula para uma turma feminina, já dei aula mista, já dei aula para várias turmas. E hoje eu trabalho com a turma teens. E tem dias que vem 12, 13 meninas e vem 6 meninos. Então, assim, você vê que isso só porque eu sou a referência, sim, eu sou a professora, eu sou mulher. Então, assim, as pessoas se sentem mais seguras, né, tipo, com uma referência feminina, sim, né? As mulheres se sentem mais seguras de estar num ambiente assim. Não que, claro, vão ter sempre mulheres, e a gente trabalha para que os 2 públicos cresçam, né? Mas quando você tem uma referência, as mulheres se sentem mais acolhidas. Isso é algo muito importante, que eu vi que fez diferença. Porque quando é um menino, um homem que está dando aula, até que seja para as crianças mesmo, a maioria é menino. De crianças, de alunos, são meninos. E quando você coloca uma mulher ali, que é como se fosse o par, né? Tipo assim... A gente tem essa situação na academia, na turma de infantil, a gente tem um homem e uma mulher dando aula. E a líder da aula, inclusive, é a mulher.
E é tão legal porque a gente tem crianças, obviamente, meninos e meninas, quase na mesma proporção. Sim. Né? As mães adoram, se sentem mais seguras tendo uma mulher do que tendo um homem, que elas acham que vai cuidar do filho delas melhor, entendeu? E o que não deixa de ser verdade. Né? Então, acho que a partir do momento que a gente começa a ter mais mulheres capacitadas para dar aula, eu acho que esse ambiente vai ficando mais agradável para as mulheres, né? Mais acolhedor. Né? Mas assim, você vem de uma época que não tinha muito isso, né? Não. Como é que foram essas dificuldades na tua jornada, assim, nesse sentido de ser mulher num ambiente extremamente masculino? Olha, assim, a maioria dos meus amigos, né, assim, eu tive uma infância, assim, que eu não tinha muitas amigas também. A minha convivência sempre foi mais com meninos. Então, assim, para mim não foi tão difícil estar ali no meio deles. Eu era a única menina que treinava. Aí, claro, eu tive outras parceiras de treino, mas eu era a única. Parecia que assim, eu tava indo e chegava. Aí continuava indo, aí chegava outra. E eu indo, e chegava e saía. Mas, assim, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou muito foi a cabeça dos meus professores, os meus próprios parceiros de treino. Assim, como que eles me trataram em relação a essa convivência. Porque em nenhum momento eu nunca me senti diminuída, né? Por estar num ambiente predominante masculino. Pelo contrário, eu sempre fui muito prestigiada, assim, sabe? Muito protegida também. Então, eu sempre me senti muito confortável. Claro que, quando você vive no meio dos homens, você acaba adaptando algumas coisas na sua vida, porque... Fechando os ouvidos de vez em quando. Exatamente. Ou se não, mandando... Colocando uns filtros. Ou se não, dando bronca. O que é isso? Não pode. Tem menina aqui, não é pra ficar falando isso. Quer falar? Vai pra lá. Né? Mas assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Mas eu acho que se tivesse uma figura feminina, seria muito mais fácil. Teria sido mais fácil. Seria muito mais fácil. E assim, a tua experiência, tudo bem, você está falando de uma academia que tem uma liderança, né? Que tem o Caio e o Diogo lá, que são garotos legais, bem educados e tal, que tiveram essa preocupação com você, além de você ser um talento. Então, você é um destaque da academia, né? Sim. Agora, como é que funcionava o que você viu no universo do jiu-jitsu, né, com as meninas? A gente teve um caso recente, a gente até chegou a se falar, né, no momento que teve levantar uma bola de assédio no jiu-jitsu e tal. Isso é uma coisa que você já presenciou, que você já viu, que você acha que é presente realmente nas academias de jiu-jitsu? Olha, assim, lá na academia, como você falou, o Caio, eu treino com o Caio, né? O Diogão também segue a mesma linha de raciocínio lá, ele tem uma outra academia. E eu sempre vivi 24 horas ali naquele ambiente. E assim, de todos esses anos, esses 15 anos que eu tô ali, foram pouquíssimas coisas que eu vi, mas eu acredito que muito pela liderança que o Caio tem dentro do trabalho. Do grupo. Isso. Mas, assim, já teve casos, inclusive já aconteceu uma piada comigo uma vez, eu acho que eu era faixa azul, se eu não me engano, nessa época. Faixa azul ou faixa roxa? Uma dupla de homens treinando, assim, eu tava na recepção, nem tava no treino. E aí eles estavam treinando e tal, aí daqui a pouco um foi lá e acertou as partes do outro, né? E aí ele pegou e falou assim, Bia. E eu, vem, ajuda aqui, tal. E eu não sabia, eu saí da recepção na disponibilidade pra ajudar, pegar um gelo, fazer alguma coisa, não sabia o que estava acontecendo. Fui lá. E aí esse cara idiota chegou e falou assim, Bia, ajuda aqui, ó, porque bateu aqui. Aí eu olhei assim, eu falei assim, você tá brincando, você tá tirando com a minha cara? Você acha que eu sou quem pra você fazer essa brincadeira comigo? Eu nunca te dei liberdade pra você falar isso assim comigo. Eu não dou liberdade pra ninguém. O que você tá...
Aí ele ficou olhando assim pra mim, meio assustado, porque talvez ele não esperasse essa reação de mim, ele esperasse que, sei lá, não sei o que ele esperava, mas... Pô, aí eu briguei, eu chamei, depois peguei, chamei o Caio, falei, Caio, aconteceu isso. Aí o Caio pegou, conversou com ele, aí ele pegou, chegou em mim no final do treino, falou, pô, Bia, pelo amor de Deus, desculpa, não era essa intenção. Tipo assim, pô, como assim não era essa intenção, caramba? Tipo, pô, você fez, nossa, mas perdão, não devia ter feito isso. E ele me pediu desculpa e tal. E aí, beleza, seguimos, ficou tudo certo. Mas assim, isso não foi, né, foi uma piada idiota que eu acho que ele não deveria ter feito. Mas assim, eu acho que pelo Caio ser uma pessoa que cobra muito, ele é muito, muito certo ali no que ele faz, na nossa academia, pouquíssimas coisas assim, sabe? Mas é claro que eu acho que eu queria até conversar com você, quero até saber a sua opinião sobre isso, porque uma das coisas que eu acho que eu ouvi muitas pessoas falando é que assim, eu acho que não tem que abrir essa pauta, eu acho que não é legal ficar falando sobre isso porque a gente mancha o nosso esporte. De uma certa forma, sim. Só que eu acredito que se a gente nunca falar, a gente nunca expor isso, a gente nunca vai resolver ou tentar resolver o problema que a gente tem. Né? Então, assim, eu ouvi pessoas falando, inclusive ouvi, tipo, até professores falando, acho que não acho legal, tal, porque vai manchar o nosso esporte. Eu não colocaria minha filha, não colocaria a minha esposa para treinar, para fazer um esporte desse. Eu concordo que realmente tem a parte que você acaba manchando sim, mas eu acho que não é esse o ponto. E em relação a... Como eu posso dizer? Eu acho que a gente tem que trabalhar e focar no ponto onde a gente tem que tirar essas pessoas, porque não é o esporte em si que acontece. Claro. Isso existe em todos os lugares do mundo. Exatamente. E isso não quer dizer que na academia tem um cara lá que pode ser uma pessoa que entrou lá agora e não conhece nada e tá mal intencionado vai lá e acontece. O que eu acho é que eu tenho uma preocupação com relação a isso se tornar uma bandeira dentro do jiu-jitsu. Eu acho que isso é uma bandeira da sociedade, eu acho que acontece em todos os lugares, isso tem que estar explícito onde quer que aconteça. O meu medo é que se faça essa associação, porque hoje a gente vive um momento que as pessoas pegam qualquer coisa e, cara, isso vai para a internet de uma maneira muito mal explicada e colocada. A gente já foi vítima, né, Bia, o jiu-jitsu foi vítima durante muitos anos, na época que as pessoas, que meia dúzia de lutadores de jiu-jitsu brigavam nas ruas. Né? Então eram os pit boys do jiu-jitsu. Todo lutador de jiu-jitsu era pit boy. Eu enfrentei esse preconceito 20 anos. Né? Você chegava, eu nunca briguei na rua, mas eu chegava nos lugares, por causa do jiu-jitsu, era sempre aí você tinha que quebrar esse preconceito, né? Sim. Você fala, nossa, você é do jiu-jitsu, mas você sabe conversar, né? Esse nível. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não atrelar o jiu-jitsu a um assunto de assédio, no sentido de que as pessoas podem falar assim, academia acontece de forma generalizada. Eu acho, claro, que pontualmente quem comete isso é um criminoso. Como é que trata um criminoso? Processo, o que for, o que a lei permitir. Agora, mais importante do que isso, que é o que... Quando aconteceu esse movimento, o que eu fiz? Eu falei, bom, a sociedade evolui, né? A brincadeira que, de repente, esse garoto fez com você, se ele fizesse há 20 anos atrás, de repente ia passar meio batido, entendeu? Ia ser meio que normal. Hoje você fala, você tá louco? Né? A sociedade não aceita mais esse tipo de brincadeira. O que eu fiz? Eu falei, cara, deixa eu entender o que é isso aqui. O que está sendo classificado como o quê? A federação oferece um curso que chama Safe Sport. É um curso sobre assédio em esportes em geral. Né? O que é assédio, o que é má conduta, o que é bullying, o que é coerção, o que é perseguição religiosa.
ele fala de todos os assuntos, de todos os tabus, né? E aí você faz o curso e você se prepara para entender o que não pode acontecer na tua academia, quais são os sinais que você pode perceber de um cara que tem esse tipo de comportamento. Sim. Né? Então, eu acho que os professores de jiu-jitsu, foi o que a gente fez dentro da Aliança, assim, todos os professores de jiu-jitsu têm que ter o safe sport. Você precisa entender do que se trata e como você vai agir se acontecer alguma coisa na tua academia. Porque não tem passagem de pano, você vai ter que denunciar, o cara pode ser teu amigo ou não, você vai ter que denunciar o cara, né? Porque você vai identificar ali um ato criminoso. Sim. Mas eu tenho receio disso ser um assunto... Enfim, a gente está falando desse assunto aqui, né? Mas a gente está dentro de um ambiente controlado onde a gente pode explicar o que a gente está dizendo, né? Quando isso vai para esse assunto ficar mais raso, fica no clique, eu quero ganhar o clique aqui o like do vídeo do YouTube. Eu acho que as pessoas não têm essa preocupação no que isso pode virar. Entendeu? Concordo. E então o meu receio primeiro assim, vamos entender. Vamos se educar, cara. Vamos olhar e falar assim, pô, isso aqui eu não sei. Eu preciso ter esse conhecimento como professor de jiu-jitsu. Então eu fui lá estudar. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é muito legal. Todos os professores da Aliança vão ter isso aqui. Entendeu? Então agora, se você entrar numa Aliança e tiver qualquer tipo de má conduta por parte de qualquer pessoa envolvida, seja professor, seja aluno, seja o que for, você vai saber identificar o que é aquilo. Que aquilo não é aceitável. Entendeu? Porque eu acho que as coisas se misturam nessa coisa cultural. Mas antigamente... Sabe? Você fala, não, cara, não pode. Entendeu? E as pessoas... Eu acho que hoje, como a gente... Eu acho que o foco, na verdade, deve ser em como saber lidar com essas coisas que podem acontecer e estar preparado, assim como você falou, capacitando os funcionários da academia, deixando em aberto, acho que para os alunos também, porque às vezes você, professor, tem 50 alunos lá no tatame. Às vezes você não vê o que acontece, às vezes o próprio aluno faz algo que, não foi legal. E assim, os alunos se sentirem confortáveis para chegar em alguém, no professor, ou se não for no professor, criar algo que a pessoa possa ir lá e, falar. Sim, total. Aconteceu isso, aquilo. Sabe uma outra coisa que eu acho que é uma cultura que no jiu-jitsu deveria terminar? A gente até falou disso aqui em algum vídeo. Por exemplo, essa coisa de que se um faixa preta te chama para treinar, você tem que treinar. E que você não pode chamar um faixa preta para treinar. Isso foi criado por algum faixa preta que tinha medo dos outros. Né? Ele falou assim, bom, eu não quero apanhar de um cara menos graduado, deixa eu criar uma regra aqui que me protege. Né? Mas para onde isso se desdobra de uma maneira ruim? Se tem um cara graduado e que tem ali uma maldade, né? Ele vai lá e chama a menina para treinar. Porque ele é faixa preta, ela não se sente no direito de dizer não. Aí ela vai treinar com um cara que ela não está confortável de treinar. Por qualquer tipo de atitude o cara possa ter. Então, dar o direito dela falar, puta, eu não quero treinar com você, eu vou treinar com outra pessoa, tem que ser uma prática natural. Entendeu? As pessoas têm que treinar com que elas têm prazer de treinar. Com certeza. Entendeu? Mas quando você bota esse tipo de regra, você dá para o faixa preta uma autoridade. Que nem sempre né? Porque assim, a gente não está falando do mestre, do professor, do líder da academia. A gente está falando de um monte de gente. Sabe? A gente estava no tatame hoje lá com quantos faixa preta? Sei lá, tinham mais de 20. Né? Então, assim, a gente tem que ter, a mulher principalmente, tem que ter o jeito de falar, não, cara, eu não quero treinar com você. E às vezes não precisa, às vezes não é... Acontece muito com o faixa preta, né? Mas às vezes com os mais graduados, tipo assim, a pessoa é faixa branca, pode ser o faixa azul, o próprio faixa azul, o próprio faixa roxa. Fala, não, eu sou mais graduado, você vai aqui, eu vou com você e tal. Não pode ter isso, né? Não. Então, o professor tem que entender, o professor tem que saber olhar para a turma e ler, né? Então, por isso que eu acho, super recomendo para quem está assistindo a gente, safesport.com. É um curso de aproximadamente 3 horas, inteiramente online,
é muito legal. Ele legal. fala de todos os pontos, de todo tipo de crime ou de má conduta, porque são duas coisas distintas. Uma coisa é crime, outra coisa é má conduta. Tipo, essa piada que o garoto fez com você não é um crime, mas é uma tremenda má conduta, que ele tem que ser recriminado, que ele não pode fazer. Né? Então, o que é uma coisa, o que é outra? Como eu reajo a uma coisa, como eu reajo a outra coisa? Como eu olho e percebo os sinais de quem tem esse perfil? Né? Semana passada eu estava lendo um livro que chama Mentes Criminosas, que é a mente humana como ela é. Né? Então, assim, o cara que tem esse tipo de pensamento, ele vai mostrar sinais ao longo do tempo. Sim. Cabe a você conseguir perceber. Então, o que a gente precisa fazer é, mais do que ficar expondo o jiu-jitsu para esse debate, é fazer um debate interno do jiu-jitsu. Entendeu? Não tem nenhum problema a gente falar para as pessoas de jiu-jitsu. Né? A gente debater isso com os professores, nas academias, na federação. Cara, quanto mais debate sobre isso, melhor. Quando você tira isso para fora, você está dando a chance da sociedade olhar o jiu-jitsu com outros olhos. Entendeu? E criar aquele preconceito de, não, jiu-jitsu não, minha filha lá não vou botar de jeito nenhum. Aí você começa a piorar de novo, né? Você começa a regredir o número de meninas treinando, porque agora os pais têm medo de botar as meninas no jiu-jitsu. Acabou, peraí, isso não acontece, entendeu? E eu, há algum tempo atrás, já acompanho isso, já não é novo isso, já tem bastante tempo, mas na ginástica olímpica a gente tem algo parecido também. Você pode ver que tem muitas atletas, né, que já foram abusadas por treinadores e na época não foi à tona, porque vários motivos, mas hoje elas brigam por justiça e, aí ficou aquela coisa da ginástica e tal, com os treinadores. Teve um técnico super famoso, né? Acho que foi na seleção americana, não foi? Eu acho que foi na seleção americana. Que foi um super escândalo e tal. Então. Aí a gente não tá generalizando, né? Não é que o jiu-jitsu, existe isso em todas as academias, nossa, o jiu-jitsu é assim, cheio de mania. Não é isso. É que existem seres humanos com má condutas em todos os lugares e as academias devem estar preparadas para qualquer tipo de pessoa, de identificar essas pessoas para tirar ela ou ter a devida punição. Tirar, não tem muitos. Dependendo do nível, cara, uma piada tudo bem, agora uma ação não tem o que fazer. A ação. Né? Então, eu acho que eu concordo plenamente, eu acho que esse tema deve ser discutido dentro das academias, os professores têm que se reunir, os professores têm que ter acesso ao conhecimento. Eu acho que a federação fez esse trabalho de disponibilizar esse curso. Acho que os líderes de academia, mais do que ficar indo para a internet fazer statement de que agora é tolerância zero, mas quando não foi tolerância zero, né? Sempre tem que ter sido, né? Cara, vamos orientar os professores, vamos fazer as pessoas, os profissionais de jiu-jitsu se qualificarem, né? Porque a gente vive um problema no jiu-jitsu que não é só nesse aspecto, né? Acho que os professores de jiu-jitsu têm que entender que eles precisam se qualificar em tudo, se eles quiserem continuar vivendo de jiu-jitsu. Né? Você quer ter uma academia, você vai ter que se qualificar como professor. Você quer gerir uma academia, você vai ter que se qualificar como administrador. Não é só saber dar uma boa Não adianta, né? Porque são milhões de outras coisas. Então, acho que a gente tem que realmente... É um processo educacional, cara. Eu fiquei muito surpreso com o curso, eu fiz imediatamente assim que disponibilizaram. Eu vou fazer também, achei muito legal, não conhecia. É muito legal. Assim, foi muito esclarecedor para mim, né? Então, assim, enquanto estavam os caras estourando um monte de morteiro aí, eu estava estudando. Eu acho que hoje eu estou mais preparado, entendeu? Para lidar com uma situação dessa e para evitar que isso não aconteça. Mas você acha que isso na internet, de qual forma seria uma boa forma de abordar isso? Para não só, talvez, alertar, tipo assim, alertar sim, não é alertar a palavra, mas na verdade orientar as pessoas de tipo assim, até quem é o próprio praticante, se ele
se acontecer algo diferente com ele se comunicar. Se ele se sente pressionado ou se aconteceu e ele tá com medo de falar, como que ele deve lidar com isso. Ou você acha que na internet não seria o melhor lugar, que seria apenas interno? Eu entendo que o melhor lugar é interno. Eu entendo que o melhor lugar é o cara entrar na academia e ele entender que aquele ambiente ali é um ambiente que ele tem liberdade para falar, que vai estar na parede as regras, que os valores, a cultura do lugar, né? Para que ele fale, bom, aqui é um lugar que se respeita esse tipo de coisa, né? Que não se discrimina ninguém por qualquer tipo de credo, opção sexual, raça, né? Que aquele é um ambiente democrático, que todo mundo ali é bem-vindo, sem precisar levantar bandeiras, né? Eu acho que não é o nosso papel levantar bandeiras de minoria A, B ou C. É a gente tratar todo mundo com muito respeito, independente de qualquer escolha, de qualquer situação, de qualquer identidade que aquela pessoa queira ter. E aí eu acho que essa política que as academias devem trabalhar para ter cada vez mais, porque também não é uma coisa assim, assim, bota lá na parede, tudo bem, todo mundo vai falar. Não, você tem que... É um discurso, você tem que manter isso dentro da tua academia acontecendo, sabe? E por isso que eu acho que o curso é importante. O curso te mostra, cara, como fazer. Legal. Entendeu? E eu acho que é uma ignorância que todos nós tínhamos, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? Ninguém nunca tinha falado, olha, isso não é, entendeu? É verdade. E aí também... E aí fica muito, nossa, fez a piada, assédio. Fez não sei o quê. E a gente ter clareza, ter a informação, o conhecimento do que é ou não é, o que pode acontecer, o que não pode, para ser tomadas as medidas certas. Eu acho que essa é a forma mais saudável para todos. É a que dá mais impacto na realidade do dia a dia da academia. Sim. Né? E ao que ao mesmo tempo acho que protege o jiu-jitsu de virar um alvo, né, das pessoas que não praticam, que não sabem a realidade do jiu-jitsu e que vão começar a apontar dedo e fazer crítica, entendeu? Sim. Então acho que a gente não precisa disso, a gente precisa do para dentro, isso a gente precisa, entendeu? Certeza. Então como é que a gente... acho que a federação tem um papel muito legal, inclusive de, cara, meio obrigatório, entendeu? Se quer ser professor registrado aqui, você tem que ter o curso, pô. Entendeu? Verdade. É uma maneira de você proteger o jiu-jitsu, entendeu? Você precisa saber como lidar se acontecer alguma coisa. Sim. Entendeu? E assim, achei muito legal, tava acompanhando algumas coisas que a Kira tava fazendo, alguns movimentos também. Eu achei muito legal que ela deu uma sugestão de fazer uma caixinha anônima, deixar no banheiro para as pessoas ir lá e colocar e tal. E o que você acha? Eu também ouvi, né, muito sobre não o professor. Eu acho que o professor não deve se relacionar com nenhum aluno. Isso para mim tá muito claro. Eu acho que é um ambiente profissional. Se você vai trabalhar no escritório, em qualquer lugar, com certeza tem uma política de que você não deve se relacionar, porque as coisas se confundem assim. Mas em relação aos alunos, o que você acha? Como lidar com isso? Porque, assim, é natural, às vezes entra uma pessoa que é solteira ali, não que ela está ali para arrumar um namorado, mas, às vezes ela tá... Claro. Ela vai estar ali para se relacionar com pessoas e acaba acontecendo de ter esse relacionamento. A Kira tem uma posição muito, muito definida, né? Desde que ela montou a Gracie Core, ela já montou dentro desse código, eu já conversei com ela algumas vezes, ela faz um trabalho espetacular. Eu acho que é um pouco de intrusão na liberdade individual. Como é que eu posso dizer para uma aluna não se relacionar com outro aluno? Mesmo o professor. O que eu acho que o professor tem que entender é assim, cara... Fora da academia. É uma opção arriscadíssima para você. Sim. Entendeu? Porque o que acontece é que se você tiver algum tipo de questão, entendeu? Você vai ter que sair, entendeu? Se você quiser arriscar isso, entendeu? Mas eu já vi, sim, muitos professores que a namorada treinava e não tinha nenhum problema e sempre foi tudo certo, né? De novo, não é isso que caracteriza, né?
Agora, eu entendo também, a defesa da Kira, cara, fica climinha, fica, entendeu? Não é pra você ter lá o Alain Delon dando aula, azarando todo mundo, não é isso, né? Aí também é demais, mas assim, proibir eu acho muito forte. Sim. Sabe? Eu não sei se eu iria por esse caminho, acho que de novo, acho que é mais educacional, né, de você mostrar que talvez, cara, pensa bem, entendeu? Só se for realmente... Sim. Porque imagina, pode ser a pessoa da tua vida, entendeu? Sim, com certeza. É que assim, uma coisa que eu já vi muito acontecer, assim, já ouvi muitos comentários, já ouvi... Assim, eu procuro sempre saber da comunidade, faço algumas pesquisas e tal, assim... E a gente vê que muitas meninas acabaram tendo problema nas academias porque, ela se relacionou com o professor, aí, entendeu? Se relaciona com um, relaciona com o outro. Não a mesma, várias mulheres, né? E assim, isso acaba que a gente não tem mulher porque, assim, sei lá, às vezes o professor fica pegando todas as meninas que chegam lá. Então, é o que eu tô te falando. Esse tipo de perfil, obviamente, não é aceitável, né? O cara tá ali na posição dele para ser o cara que pega todo mundo, obviamente não dá. Mas, de toda forma, cara, é um pouco... A menina pode escolher se ela quer ficar lá ou não, entendeu? Se ela quer permitir aquilo ou não, entendeu? Não sei se eu não sei se protege tanto, sabe? Eu não tenho uma opinião também tão formada, sabe? De que se isso deve ser proibido ou não. Eu observo a Kira fazendo lá e tal, nunca foi uma... Não, na verdade, não é, o foco não é nem ela, assim, é só a questão que eu acho que, assim, eu sei que nas grandes empresas, assim, lugares onde as pessoas trabalham juntos, às vezes é uma política da empresa, você não, assim, não que você não pode se relacionar, eles, assim, dentro do ambiente de trabalho, eu acho que isso você não mostrar isso, entendeu? Sim. Tipo assim, eu tô me relacionando com alguém lá, o professor ou a professora tá se relacionando com alguém, um aluno tal. Tudo bem, mas eu acho que, a não ser que seja algo muito claro, tipo assim, assumir essa pessoa, tô tendo um relacionamento com ela. Então, assim, não mostrar isso, porque isso... eu acho que o ambiente tem que estar protegido, o ambiente de trabalho, o cara tá trabalhando, não é para fazer a pessoa, sei lá, a namorada de um professor chegar e lá, dar beijo, não tem nada disso, entendeu? Você tem que tratar como todos os outros alunos. Sim. Né? Acho que é uma questão de conduta. Eu não sei, essa coisa dessa interferência, claro, tem empresas que têm essa política, tem várias empresas que não têm, entendeu? Então, sei lá, eu não sei se eu interferiria tanto assim, sabe? Eu acho delicado. Mas é uma questão. Sim, é uma questão. Eu entendo o seu ponto de vista, porque não é tão... Não pode ser tão inflexível, né? Porque a vida das pessoas, né, Bia? Exatamente. Porque senão você está interferindo direto numa escolha dela, na vida. Como faz, dela, né? Eu acho muito, muito complicado. É claro que, cara, beleza, o professor quando entrou aqui já sabia disso. Tá bom. Fato. Entendeu? Eu já sabia. Mas, sei lá, eu acho uma interferência, entendeu? Eu não me sentiria confortável de ter esse tipo de regra, entendeu? Porque eu acho que fere a liberdade. Eu acho que cada um tem que ter a sua escolha e tem que ter a responsabilidade. Cara, a responsabilidade qual é? Você não trazer esse tipo de relacionamento para dentro do tatame. Entendeu? Isso não pode. Você não pode fazer distinção, né? Se tua namorada tá treinando com outra menina, você não pode beneficiar tua namorada em detrimento da outra aluna. Entendeu? Isso não pode acontecer. Sim. Entendeu? Talvez isso seja para o professor uma coisa difícil. Aí o problema é dele. Entendeu? Com certeza. Não dá essa aula. Pessoal dele. Entendeu? Mas eu acho que a gente ter essa decisão assim é mais difícil. Bia, muito legal, hein? Que isso. Muito legal. Sem papo, hein? Vou reforçar aqui o meu fã-clube, né? Porque eu sou muito fã do teu trabalho, da tua trajetória no esporte, né? Acompanho, sempre tenho muito prazer de ver você lutar. E foi um prazer maior ainda bater esse papo com você aqui. Muito obrigado. E tem um bônus. Tem um treininho meu com a Bia hoje. Eita! Entendeu?
Nossa. A última coisa que eu queria te perguntar. Tá. Sobre alimentação de atleta. A gente tem, todo mundo pergunta aqui, qual é a importância da alimentação na tua vida, não só como atleta, mas na tua vida geral, assim. Tá. O que é o... Assim, muitas pessoas acham que se você só treinar, né? Vou falar num geral agora, não só na minha vida como atleta, mas acha que só treinar você vai emagrecer, ou só treinar você vai ter uma vida saudável. Tipo, eu treino, vou comer as besteirinhas porque, eu treino. Sim. Porque aí eu vou queimar tudo lá. E isso não é uma verdade, assim, sabe? Porque a alimentação, ela é mais importante do que o treino. Meu médico fala que é 70% dieta, 30% treino. Exatamente. Mas pra você ficar em forma, né? Não pra você ficar bom de jiu-jitsu. Não pra ficar bom de jiu-jitsu, sim. Mas, assim, em relação à saúde, né, a alimentação, poxa, a porcentagem é muito maior do que o próprio treino em si. Que tipo de dieta você faz hoje? Então, eu faço uma dieta, assim, muito à base de frutas, eu gosto muito, assim, eu tô tentando tirar da minha vida alguns... Ainda tenho uma resistência, porque, eu passei 25 anos da minha vida tendo um tipo de alimentação, mas assim, eu tenho vontade de tirar um pouco da carne vermelha, né? Eu tô num processo, assim, mas eu gosto muito de fruta, muito de legumes, eu como arroz integral, como arroz branco também, mas aí eu tento mesclar o que eu vou comer, então, vamos falar assim... Eu faço uma alimentação que eu sigo dieta dos meus nutricionistas, do meu nutrólogo, mas tem coisas que você se sente bem, sabe? Se alimentando dentro de uma dieta. Você começa a descobrir a forma que você se alimenta bem, o que aquilo faz bem para você ou não durante de disposição, de qualidade de sono, exatamente. Né? Mas para mim, fruta é uma coisa que me faz muito bem a qualquer momento. Quando eu acordo, quando eu tô no meio do dia, antes de dormir também, eu gosto muito. Mas eu procuro sempre estar comendo lentilha, arroz, uma proteína. Eu tô comprando bastante proteína de soja, e isso tá me ajudando muito a trocar também. E me alimento sempre que tenho fome. Você come muitas vezes ao dia ou você não tem essa preocupação? Você se alimenta durante o dia? Sim, antes eu me alimentava de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas eu sentia fome, eu já estava comendo 3 em 3 horas. Mas hoje, assim, eu tenho fome, eu como. Eu tenho fome, eu como, sabe? Não importa. E aí, isso acaba dando o quê de intervalo, mais ou menos? Quantas refeições você faz por dia? Duas, 3 horas, depende também. Assim, porque é incrível, toda hora eu tô com fome. O Léo fala, eu até falo, o Léo fala assim, você come muito. Aí eu falo assim, não, é você que come pouco. Eu falo pra ele, não, porque eu toda hora tenho fome, eu toda hora quero comer, assim, sabe? Eu tenho muita fome, mas não de ficar comendo besteira, não é beliscar, eu tenho fome mesmo. Eu pego banana, coloco com aveia, coloco com alguma pasta de amendoim, enfim, vou fazendo as misturebas, ou quando não é banana, é outra fruta. E eu sempre falo, se eu não tô comendo fruta, tipo assim, passou o dia da minha feira, não consegui ir na feira, tem que ir no mercado para comprar. Se eu fico uns 2 dias sem comer fruta, meu corpo já começa a reclamar. Minha imunidade começa a baixar, é incrível. Eu já tenho... Meu sistema biológico já tá assim, ó. Bianca, vai comer fruta, porque eu preciso muito disso, assim, sabe? Mas a dieta é muito individual, então eu não posso falar assim, você vai comer isso, aquilo. Não, claro. A dieta eu só acho que é um processo da gente entender que ela é importante, né? Muito você tem importante. que cuidar da tua saúde através do que você come, do que você ingere, né? E aí, claro, você vai achar aí a sua melhor dieta para o que você faz, para o teu gasto calórico. Só não vai cair na piadinha de você treina, hoje você vai comendo que você vai gastar, você vai treinar pra caramba, você vai gastar. Não, mas... para você treinar e gastar, você precisa de bons nutrientes para você gastar e ter uma boa performance, não é qualquer coisa, tá? Muito bom. Recado dado, galera. Muito bom.
Bia Basílio, back to back.